Fala pessoal, boa noite. Eu vou pedir a você que compartilhe esse vídeo, que você baixe esse vídeo, que você chame as pessoas no direct. O alcance desse perfil do Instagram é muito curto, né, porque eu estou censurado aí pela Suprema Corte, embora isso seja vedado constitucionalmente, mas eu queria esclarecer alguns pontos para vocês e essas coisas são realmente muito importantes para que você pese, inclusive daqui para frente, no que você vai escolher pelo país. Tem muitas pessoas que não entendem, né, um ato processual, principalmente um ato ilegal que venha tramitando no Poder Judiciário, principalmente na cúpula do Poder Judiciário, que é a Suprema Corte, e começam a espalhar uma sequência de desinformações pelo WhatsApp, por outro aplicativo, pelo Instagram, aqui mesmo, rede social e tudo mais, e simplesmente acham que estão prestando um serviço ou que se tornaram grandes cientistas políticos. Eu acho que essa imaturidade do coletivo ela acaba atrapalhando e atravancando ainda mais o processo eleitoral, que no Brasil já é por si só uma jabuticaba tremenda, né? Nós temos aqui uma justiça eleitoral que ela só dificulta todo o processo eleitoral, que é simples, uma votação, que nós só queremos a publicidade do voto, né? Claro, o escrutínio secreto garantido a comando constitucional, mas que nós tenhamos a publicidade desse voto, isso é princípio do direito, mas as pessoas ainda não compreenderam isso. E ainda temos aqui, né, uma militância totalmente exagerada no Poder Judiciário, que pessoas também não compreenderam isso. Aí começa a mídia a dizer que eu estou inelegível. Vamos lá, eu vou traçar 3 pontos rápidos para você. Eu recebi uma coisa chamada graça presidencial. Essa graça está preconizada no artigo 84 da Constituição, é uma função precípua do presidente da República, não podendo ser revista por outro poder. O que o Poder Judiciário pode fazer é analisar se atende os requisitos constitucionais para que então ela seja aplicada. E a minha graça, a graça recebida por mim, do presidente Jair Bolsonaro, ela é completamente constitucional. Inclusive a própria PGR já se manifestou nesse sentido, dizendo que ela seja aplicada de forma retroativa à data de sua publicação. Essa graça constitucional está aqui do meu lado, quero mostrar para você. Eu, claro, emoldurei, né, como você pode ver, tem aqui a caneta, inclusive, que o presidente assinou essa graça. Eu passo a ler. O presidente, considerando que a sociedade encontra-se em legítima comoção em vista da condenação de parlamentar resguardado pela inviolabilidade de opinião deferida pela Constituição, que somente fez uso de sua liberdade de expressão, decreta o presidente da República. Artigo 1º. Fica concedida graça constitucional a Daniel Lúcio da Silveira, deputado federal, condenado pelo Supremo Tribunal Federal em 20 de abril de 2022, no âmbito da ação penal número 1044, a pena de 8 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de crimes previstos no inciso 4º do caput do artigo 23, combinado com o artigo 18 da Lei 7170, de 14 de dezembro de 83, e no artigo 344 do Decreto-Lei número 2848, de 7 de dezembro de 1940, é o Código Penal. Artigo 2º. A graça de que trata este decreto é incondicionada e será concedida independentemente do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Artigo 3º. A graça inclui as penas privativas de liberdade, a multa, ainda que haja inadimplência ou inscrição de débitos na dívida ativa da União, e as penas restritivas de direito. Brasília, 21 de abril de 2022, 201º da Independência e 134º da República. Jair Messias Bolsonaro, presidente da República Federativa do Brasil. Os pontos que tratam esse documento histórico, que é a primeira graça, ou seja, ela é individual, porque ela trata evidentemente de um único indivíduo, é para resguardar a ordem de uma coisa que foi completamente à margem da lei, que foi a condenação da Suprema Corte, tendo somente um voto divergente, que foi do ministro Nunes Marques, que ele foi completamente dentro da lei. Ele pediu a absolvição completa, pois não existem crimes naquele vídeo que ele simplesmente utilizou como arma dentro do inquérito 4781, 4828. Esses inquéritos eles foram abertos em 14 de abril de 2019, se não me engano, e foram abertos, 4781 e 4828, de ofício pelo então presidente Dias Toffoli, que no mesmo ato nomeou o Alexandre de Moraes como relator desses inquéritos, que são inquéritos policiais que não passaram pela PGR, ou seja, o MP, na verdade, que é o detentor privativo da ação penal. Isso está preconizado no artigo 129 da Constituição
Federal, que é detentor privativo da ação penal. Eles usaram um regimento interno do STF que foi feito à luz da Constituição de 1969. Naquela época não existia o detentor privativo da ação penal, que, claro, passou a existir na Constituição de 88, ou seja, o próprio regimento interno do STF é obsoleto porque não foi absorvido pela Constituição de 88. Ou seja, é uma coisa que não poderia nem que eles quisessem ser utilizada dentro de um inquérito. Enfim, esse inquérito ele é eivado de vícios formais e materiais, né? É uma estrovenga jurídica que simplesmente teve continuidade. O que eu quero falar para você nisso tudo? É que existem pessoas passando a desinformação que eu estou inelegível. Dentro da lei, eu estou elegível. O artigo 107 diz, graça, indulto, anistia. É a graça que eu acabei de ler. A súmula 9 do TSE diz que com a extinção da pena cessa a suspensão de direitos políticos. Isso é entendimento do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral e a instância máxima do direito eleitoral. Mas nesse caso, em si, não cabe ao TSE nem ao TRE, e eu desafio os desembargadores do TRE que votaram pela minha inelegibilidade, para que refutem tecnicamente o que eu vou dizer aqui, com exceção do desembargador Tiago, que votou de forma divergente, utilizou, claro, aplicou a súmula 9 do TSE, utilizando até o direito comparado. Ele utilizou o grande jurista norte-americano, que foi inclusive da Suprema Corte norte-americana, o juiz Scalia, né, que ele doutrina também, e ele dizia claramente que uma vez que a lei é taxativa, que a lei é expressa, ela é game over, ela não pode ser discutida pelo Poder Judiciário, porque está claro, se aqui atrás de mim essa bandeira é verde, amarela, azul e branco, não adianta o juiz falar que ela é lilás, rosa, amarela, na bolinha ali o azul, e que aquela faixa branca escrito ordem e progresso esteja, por exemplo, escrito independência ou morte, né, como foi feito aí por alguém. O juiz ele não pode dizer isso. Está claro que ela é verde, amarela, azul e branco. Então não há o que se discutir, é game over. Mas os juízes aqui no Brasil, principalmente os ministros da Suprema Corte, alguns deles, têm utilizado um mecanismo que eles utilizam, né, a nível global do neoconstitucionalismo, criando princípios e colocando esses princípios acima da Constituição. Então, dentro da lei... Perdão, tem alguém aqui me ligando? Vocês estão me ouvindo? Preciso saber se estão me ouvindo, só me respondam para eu poder continuar, senão eu vou falar à toa. Desculpem que alguém está me ligando aqui. Vou esperar desistir. Estão me ouvindo? Obrigado. Bom, vamos lá. O que acontece, eu acabei perdendo aqui o raciocínio. Perdi meu raciocínio, desculpem. Bom, o que está acontecendo é que pessoas têm dito que eu estou inelegível e dentro da lei eu não estou inelegível, eu estou elegível. E esse neoconstitucionalismo, essas pessoas que vêm fazendo com que seus princípios estejam acima da norma, vêm tomando os nossos direitos. Tá? E isso é um perigo para toda a sociedade porque, por exemplo, caçaram um deputado federal, Fernando Francischini, com quase 500 mil de votos, porque ele fez uma live, né, há um tempo, e foi utilizado o inquérito 4781 para poder fazer essa atrocidade jurídica, retirando de milhões de eleitores, de milhares, quase 500 mil de eleitores, o direito de representatividade na Assembleia Legislativa do Paraná. Ou seja, nós estamos vivendo um momento que é temerário, onde o TSE ele vem bloqueando redes sociais. Por exemplo, eu tinha mais de quase 200 mil seguidores no Instagram e um perfil que está restrito aqui no Brasil. Isso é vedado pelo artigo 220 da Constituição. Então nós temos N questões a serem debatidas e infelizmente a mídia ela continua aplaudindo, né? Não relembrando do fato quando a revista Crozoé foi retirada, né? Foi censurada pelo Dias Toffoli porque falava da reportagem um amigo do meu pai, falando de propina, né? A Lava Jato ela foi cancelada, que eles alegam por um CEP. O Lula foi condenado por 9 magistrados, né? Um juiz federal, que foi o Sérgio Moro, 3 desembargadores e 5 juízes do STJ. E o ministro Fachin sozinho disse que o CEP estava errado e anulou a questão da Lava Jato, que é uma grande mentira e, quiçá, né, a verdade poderia vir a aparecer, mas foi anulada e pedida a anulação desse processo, que ele não foi descondenado, eles somente querem reiniciar o processo, e a gente pode traçar um paralelo aqui, né? O vice do Lula é o Geraldo Alckmin, e se colocam o Lula elegível e ele pode de fato disputar essa eleição e vier a ser cassado,
quem assume a presidência é o Geraldo Alckmin, que inclusive foi ele quem estreitou o laço do Alexandre de Moraes junto com Temer, que era então o presidente interino, e indicou aquela figura repudiável para a Suprema Corte. E ele permanece lá, né, cometendo inúmeros atos ilegais, como se fosse o próprio Tribunal Espetaculoso de Moscou, né, o Tribunal da Verdade, com atos extremamente ilegais, e continua lá intocável. E as pessoas têm me pedido, Daniel, se você está inelegível, aí que eu vou sintetizar aqui, se eu votar em você, você divide voto com o Romário. Não, eu não divido voto com o Romário. Primeiro que o Romário tem 70% dos votos dele da esquerda, do PT, do PSB, que ele inclusive entrou na política pelo PSB, o Partido Socialista Brasileiro, que inclusive o Molon, que também é candidato ao Senado, faz parte dele, e infelizmente foi ele que entrou com uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental na Suprema Corte, pedindo a proibição da polícia realizar operações contra o narcotráfico nas favelas, a DPF 635. E o Fachin sozinho decidiu que sim, que a polícia não poderia mais operar em favela. Isso sequer é atribuição da Suprema Corte. Então, eu peço a você mais uma vez, compartilhe essa live para que alcance pessoas. Nós temos pouco tempo para poder brigar. E falando em algumas coisas, eu acabei ficando em dúvida, né? Muitas pessoas, larga a tua candidatura, você não vai vencer o Xandão não vai deixar, o STF isso, o TSE aquilo. Olha, existe um ditado que é muito célebre, na verdade. Ele diz o seguinte: plante uma dúvida na cabeça de um homem e tire dele a sua fé. Eu ouvi isso de uma pessoa há muito tempo, de uma pessoa especial, e isso é verdade, é a pura verdade. Acabei ficando em dúvidas. Aí eu pensei, será que eu estou perdendo a minha fé? Bom, com toda certeza, dentro da lei, eu posso sim estar nas eleições nesse pleito. Mas também existe uma incógnita da ilegalidade dos tribunais. Eles têm cada vez mais exagerado, desbordado funções e dentro da ilegalidade tomado decisões. Existe a probabilidade de lá na frente eles julgarem que eu esteja de fato inelegível e cassarem o meu nome e que o segundo mais votado assuma a cadeira no Senado. Isso existe, essa possibilidade? Juridicamente? Não. Mas na cabeça desses desembargadores e juízes? Sim, existe. Eles podem fazer isso? Não. Mas eles fazem? Sim, fazem. Existe saída? Sim, um Senado forte. Existe outra saída? Sim, a prisão desses ministros que não obedecem à lei. É basicamente isso. E aí, o que eu faço? Largo mão da minha candidatura. A cada passo que o mal avança e nós recuamos, também ouvi isso de um amigo, eles vencem. Daniel, recua e apoia outra pessoa. Poderia fazê-lo. Posso fazê-lo. Mas a verdade é que eu preciso saber, quem vai estar comigo. Até que ponto que a população vai, ao invés de avançar contra o mal, vai recuar a cada avanço do mal. Se você pegar as decisões do Fachin, do Alexandre, da trinca Fachin, Alexandre e Barroso, você vai ver claramente que são decisões inconstitucionais, à margem do que preconiza a lei. Mas ainda assim eles continuam avançando e a população recuando. Um empresário grava um vídeo, esse empresário tem o bloqueio de suas contas milionárias sem nenhum tipo de processo e pior, sem ter foro privilegiado, sem ser deputado ou senador. E o Alexandre não tem ingerência sobre isso. A Suprema Corte não tem ingerência sobre isso. Mas, inacreditavelmente, nada se fala. E a coisa vai evoluindo, como se fosse uma avalanche processual em cima de todos. E o que eu quero falar para você é que nesses inquéritos, que inclusive eu fui preso com base nesses inquéritos, que foi pedido o arquivamento, quer dizer, melhor, determinado pelo Ministério Público o arquivamento, pois é inconstitucional, e foi negado pelo próprio Alexandre de Moraes, que inclusive ele mesmo, atuando no TSE, determina o que é conveniente ou não para poder ser utilizado como prova para caçar a chapa Bolsonaro-Mourão, como eu já falei, em um áudio que eu já espalhei por aí. E as pessoas não estão atentas a isso. Aí eu estou aqui fazendo esse vídeo até um pouco longo, em um perfil de baixíssimo alcance, porque não está engajado ainda, e ainda não tem muitos seguidores, mas eu estou tentando, de qualquer maneira, mostrar a verdade para as pessoas. Daniel, você está indo contra o presidente que está com o Romário. Não, o presidente não está com o Romário. O Romário não está com o presidente. E assim que eleito, esqueçam.
Não vai apoiar o presidente ou o governo em nada, não vai. Sinto muito dizer para vocês, mas não vai. Eu também não tenho pretensão nenhuma em ficar na política para ser somente mais um, zero. Acontece que eu sei a importância que esses inquéritos têm para a nação. Essa bandeira aqui, ela vai mudar completamente na hora que esses inquéritos se transformarem em um processo. Que ainda não é um processo, é um inquérito policial que trabalha com fatos futuros, mas não com os pretéritos, que não tem nada que configure crime tipificado, mas que eles tentam, de toda maneira, transformar junto com o Congresso Nacional em crimes. Por exemplo, o PL 2630, que é o chamado PL das fake news, que o Arthur Lira tentou, né, na calada da noite, aprovar. Peço aí ao povo de Alagoas que esteja atento a isso. O Arthur Lira tentou calar você, tentou censurar você e tipificar crimes para que você seja preso quando colocar alguma coisa na internet que eles falem, sozinhos em suas casas. Opa, isso não é verdade. Eu não quero que isso aí seja dito. A verdade é o que eu disser para eles. Então, eu sinto no meu coração, de fato, que eu devo continuar. Não estou aqui de maneira alguma dizendo, olha, o presidente tem que fazer isso, o presidente não tem que fazer nada, ele já está fazendo muito. Tem muitas coisas que ele pode fazer quando chegar no nível que ele possa resolver. Antes, não. Mas o que eu estou pedindo a você é a consciência. Antes de mais nada, que venham falar, Daniel, abandone a sua candidatura porque você é isso, você é aquilo. Você não faz a mínima ideia do que está acontecendo no Brasil. Tá? Pô, estão me ligando de novo. Vou pedir desculpas a vocês. Peço que vocês me respondam aí. Vocês estão me ouvindo? Porque quando tá ligando eu não sei se atrapalha aí a conexão, não sei se cai. Eu vou pedir que quem estiver aí vendo que me responda se está me ouvindo só. Por favor. Ouvindo? Pô, beleza. Obrigado, Otávio. Otávio é advogado. Otávio Bastos é advogado, meu amigo, há alguns bons anos. E eu acredito que ele deve ficar literalmente aterrorizado com o que vem acontecendo no Brasil, processualmente falando, né? Os processos são extremamente eivados de vícios formais e eles deveriam ser nulos de pleno direito. Então, quando nós falamos, é bom ter algum tipo de jurista, ter juristas aqui nessas lives, porque você acaba clarificando com mais tranquilidade. Bom, aí voltando aqui, quando nós chegamos nesse inquérito, eu fui condenado a 8 anos e 9 meses de prisão. O presidente me perdoa no dia seguinte com o instrumento jurídico perfeito, pois foi legislado pelo representante popular, que foram os constituintes daquela época. E claro, os ministros do STF eles têm uma mania de falar assim, nós temos que entender qual era a intenção do legislador naquela época. Mentira. Pô, não é possível, meu telefone está tocando de novo. Desculpa. Eu preciso que só me confirme que está me ouvindo, porque quando está tocando, sinceramente... Está tocando. Meu telefone, sinceramente, não para. Ele não está parando. Deixa eu só terminar de tocar. Não, parou. Bom, enfim, voltando. Dentro desses inquéritos, eles vêm criando sofismas jurídicos. Né? Eles criam algum tipo de princípio de não sei o quê e cola esse princípio. E esse princípio ele passa a estar acima da Constituição, acima de uma lei federal. Quer dizer, a Constituição está acima de todas, a hierarquia das normas. E a Constituição Federal ela é um guarda-chuva para qualquer outra lei que seja feita, né? Respeite a Carta Magna. E eles não. Eles colocam o neoconstitucionalismo porque falam que alguns artigos constitucionais têm obsolescência. Tornaram-se obsoletos. Eles não podem mais estar vigentes. Olha, vejam bem o perigo disso. Eu não sei o quanto você talvez vai compreender o que eu estou dizendo. Mas vejam o perigo de um jurista indicado por um presidente que ocupa a mais alta corte falar o seguinte, esse artigo é obsoleto. O artigo constitucional legislado pelo Congresso Nacional é obsoleto, não serve mais. Vocês percebem o perigo disso? E eles fazem um acórdão, fecham um acórdão e esse acórdão passa a valer, eles sumulam a matéria, uma súmula vinculante que tem força de lei, o CNJ abaixo já coloca uma resolução, os tribunais abaixo já começam a gerar jurisprudência, porque o STF, através de sua militância clara, toma uma decisão e transforma aquilo em força de lei. E o Congresso Nacional simplesmente calado. E hoje, provavelmente, dentro de um final de um processo ilegal, eles vão querer caçar o meu nome com toda certeza, me tirando da política, para que simplesmente, caixinha de pergunta,
Pô, vou te falar, não sei, deixa eu... Tem uma live, tem alguém que me pediu aqui para participar. Mas, pessoal, acho que se participar agora, eu não... Como é que abre caixinha de pergunta aqui? Tem tanto tempo que... Quem falou esse absurdo? Ari Ilha. Quem falou esse absurdo, por exemplo, foi o Gilmar Mendes. Ó, existe um artigo da Constituição, o artigo 52, inciso 10, que ele diz o seguinte: quando declarada a inconstitucionalidade de uma lei pelo STF, ele tem que submeter ao Senado para que o Senado decida se vai ficar circunscrito aquele processo ou se vai ter efeito erga omnes, ou seja, que vai para todo o território brasileiro. Isso deveria ser automático. Declarou inconstitucionalidade, submeta ao Senado e o Senado vai decidir a respeito dessa matéria, se vai ser em todo ou em parte essa inconstitucionalidade. Mas eles não fazem porque o Gilmar Mendes entende que é obsoleto o artigo 52 e que existe uma coisa que eles chamam de abstrato, o sentido abstrato da coisa, e botam controles em cima disso e acabou. Acabou, eu não vou botar para o Senado decidir. O Senado passou a ser somente uma casa para endossar a nomeação de um ministro da Suprema Corte. Nunca mais ele volta, nunca um foi empichado, e quando convida para explicar a mudança de um voto, que isso é crime de responsabilidade, lei 1079 de 50, e as pessoas simplesmente estão quietas, estão caladas. Quando eu fui preso, a minha única preocupação dentro do presídio, que eu não deveria estar, inclusive, diga-se de passagem, era, será que eles vão entender o que está acontecendo? E vocês aí fora, será que eles vão entender o que está acontecendo? Será que eles vão perceber o nível de absurdo que nós estamos entrando? O nível de temerariedade que nós vamos enfrentar? A profundidade dessa questão? Essa era a minha única preocupação. E hoje, né, parece que a graça constitucional, que é um comando do presidente, está sendo ignorada solenemente pelo Alexandre de Moraes, né, que deixou a discussão para o TSE, TRE, que não tem competência jurídica para isso, não tem competência constitucional para isso, mas eles simplesmente estão ignorando. Você tem noção que o inquérito das fake news, sob sigilo, sob segredo de justiça, aberto pela Suprema Corte, quando ele foi descentralizado para a Justiça Eleitoral, TSE, para o TCU, Tribunal de Contas da União, e para o Congresso Nacional, para que eles tenham o acesso a isso, mas nem a defesa das pessoas acusadas tem acesso integral aos autos, que já fere o Estatuto da OAB, fere as prerrogativas da advocacia, fere princípios processuais, a persecução ela não está sendo respeitada. Então, a verdade é que as pessoas não estão compreendendo o que está acontecendo no Brasil ainda. E essas eleições, particularmente, elas serão determinantes para 30 anos de política, porque o presidente Jair Bolsonaro reeleito, ele vai indicar mais 2 ministros da Suprema Corte. Tá? E aí teremos quase uma turma. Quem sabe, né, por uma intervenção divina, não seja, por exemplo, empichado o Alexandre de Moraes, investigado, processado e preso, aí teremos uma turma inteira com a indicação de mais um. Né? E quem sabe não mais um impeachment, talvez do Barroso, mais um, aí já é mais um em outra turma. Talvez o Fachin são 2 em outra turma, já temos aí 7 ministros, né? O que seria a maioria da Suprema Corte. Aí teríamos talvez pessoas sérias, que respeitem a Constituição. Ah, Daniel, meu Deus, hoje virou um assunto proibido você criticar um ministro da Suprema Corte? Pô, meu medo é zero. Aqui eu deixo publicamente que não haverá mais nenhum tipo de prisão por opinião e palavra, nunca mais. Aquela primeira foi para mostrar para vocês o que nós enfrentamos, quem são nossos inimigos. Agora, que eles vêm tentando dar um golpe, isso está claro, nítido. Eles vêm legislando em causa própria, vêm atacando o presidente da República diuturnamente, deliberadamente, de forma completamente arbitrária, decidindo, por exemplo, sobre o decreto de armas, restringindo o decreto de armas, feito pelo presidente da República. O piso salarial dos enfermeiros, o Barroso sozinho, não, acho que não, e derruba. O que você pensa que vai acontecer daqui para frente, se nós ficarmos aqui inertes? Então, o que eu estou falando para vocês é, desisto ou não desisto? Eu não poderia tomar essa decisão sozinho de jeito nenhum. Embora eu tenha pouquíssimas pessoas aqui acompanhando, porque evidentemente esse perfil é muito pequeno, por isso eu estou pedindo para que você, né, acabe compartilhando essa live, para que vocês pulverizem essa minha manifestação aqui, porque muitas pessoas, Daniel, não sei o que, você vai ser caçado e fulano vai assumir. Gente, é aquilo que eu falei, a cada passo do mal
se o bem recua, o mal avança. Eu acho que nós temos que avançar. Cada vez que ele avança para cima da gente, nós avançamos para cima deles. Não dá para recuar mais. Nós chegamos em um ponto que, de qualquer maneira, nós temos que ir em frente e enfrentar o que está acontecendo. Enfim, eu queria passar isso aí para vocês. Meu nome vai estar nas urnas. O número é 142. E, infelizmente, eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu acho que é a primeira vez na minha vida que eu fiquei em dúvida, e garanto que eu não perdi minha fé, mas fiquei em dúvida de fato. Literalmente, eu estou em dúvida, isso está me incomodando de uma maneira, eu queria passar isso aqui para vocês. Eu falei, não adianta eu abrir uma live, porque pouquíssimas pessoas vão ver, e eu não sei se isso aqui vai ser difundido. Mas, enfim, essa é a minha dúvida é essa aí. Eu não quero que vocês pensem assim, tá tentando confrontar a Suprema Corte. Eu não confronto, não. Eu enfrento. E cada vez que eles cometerem uma ilegalidade, eu vou querer externalizar a minha indignação. Eu não vou parar, porque foi preso já, quer ser preso. Não vou ser preso nunca mais vai haver uma prisão por nenhum tipo de manifestação. Isso eu quero deixar muito claro. Mas a questão é que cada decisão que foi ilegal, você, como cidadão, como conservador e patriota, tem que ir às redes sociais e declarar a tua indignação. Olha, eu estou indignado. Isso aqui está errado, está ilegal, tem que prender um ministro desse. É basicamente isso que nós temos que fazer. Enfim, queria deixar com vocês essa dúvida que ficou aqui na minha cabeça, isso está me atormentando já há alguns dias. E a minha única preocupação foi, daqui a pouco o pessoal vai começar a querer virar, dizer que eu que não quis parar a minha candidatura, que eu atrapalhei a candidatura do Romário, ou da Clarissa, ou do Molon, ou de André Ceciliano, ou de Daciolo. Não, eu não estou pensando nisso. A minha preocupação nunca foi essa, nunca vai ser essa. Eu não tenho a mínima vontade de permanecer na política somente para estar na política, até porque isso é extremamente cansativo, é extremamente estressante, e já paguei um preço um pouquinho alto, né? Acho que todo mundo que conhece a minha história sabe muito bem o que paguei, mas também disposto a pagar. Não tenho problema algum em poder defender aquilo que acredita, até porque se você perde defendendo o que acredita, você acaba sendo vencedor, é o vencido vencedor. E eu declaro que eu acho que eu sou assim, né? Fui o vencido vencedor. Dentro da minha defesa, quero agradecer o Dr. Paulo Faria, que fez a sustentação oral, que foi brilhante na Suprema Corte, demonstrou todas as ilegalidades. O ministro revisor, o Nunes Marques, ele foi completamente com a defesa, pediu absolvição completa, alertou aos outros ministros que eles estavam cometendo uma ilegalidade, mas, enfim, a questão é essa. Aí eu fui questionado, até onde tu pensa que a população vai contigo, Daniel? Que tu vai continuar nessa briga? Né? Eu, politicamente, sou uma poeira, sou porcaria nenhuma na política, mas pelo menos estou sendo uma voz aí que está tentando demonstrar o que está acontecendo. Enfim, é isso aí que eu queria passar para vocês, queria agradecer aí o carinho de todo mundo, queria poder falar com cada um, mas não dá para falar com cada um. A caixinha de pergunta aqui, tem uma perguntinha aqui, deixa eu abrir aqui. A intervenção federal está prevista no artigo 34 da Constituição, artigo 142 e artigo 15. Sim, esse tipo de questão aí, meu amigo, o artigo 34 da Constituição, ele deixa também muito claro o seguinte: tem que passar de qualquer maneira pelo Congresso Nacional, né? Esse tipo de intervenção, ela passa, tem que ser votado pelo Congresso, e caso o Congresso rejeite, ela perde a validade e a eficácia imediatamente. Diferente do 142, que ele é um artigo de reposição de lei e ordem, que as pessoas chamam de artigo golpista, que inclusive o 142 é o meu número de urna, garantia da lei e da ordem. O 142 ele fala claramente para que, por iniciativa de qualquer um dos poderes, né, a garantia da lei e da ordem seja estabelecida, e essa garantia de lei e ordem ela pode ser pontual, né? Isso grandes juristas como o Ives Gandra, ele fala claramente, né, o que está preconizado e a interpretação daquele artigo, e está muito claro. Não tenho que faça uma oração e peça ao eterno Deus, tirei a dúvida do coração. Exatamente, isso aí, evidentemente sou cristão, e claro, tenho a minha intimidade com Deus, mas eu queria passar para vocês, enfim, é isso aí está me incomodando um tempo, queria agradecer a vocês aí pela paciência, uma live longa, mas é isso, tá certo? Obrigado aí, não esquece, Bolsonaro 22, tamo junto. Um abraço, eu vou botar a live, devo compartilhar aí no feed, quem puder compartilhar. Tamo junto, abraço.